Bom dia a todos. Hoje nós estamos numa aula especial aqui sobre correções de problemas de penal relacionados à aplicação da pena, SUSI e livramento condicional. O meu nome é Franklin Lobato Prado e nós vamos começar a correção. Eu vou pedir a nossa querida aluna que leia e eu vou escrevendo aqui no quadro para quem não tiver as questões possa anotar, inclusive. Leia. Então vamos colocar aqui. Qual é a questão? Questão 1. Jeca Tatu. Tá bom a letra aqui? Jeca Tatu. Funcionário público. Temporário. Com personalidade voltada para o crime. Com personalidade voltada para o crime, com circunstâncias desfavoráveis, com circunstâncias desfavoráveis, tentou apropriar-se de dinheiro, tentou apropriar-se ou qualquer atividade que, de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, recebeu por erro de outrem. artigo 313, caput, com o artigo 14, Artigo 313, caput, o artigo 14, inciso segundo, o artigo 14, combinado com o artigo 14, inciso 2, é isso? Do CP, é isso? confessou espontaneamente, Ponto, né? esclarece que o acusado confessou espontaneamente perante a autoridade, Então ele confessou espontaneamente perante a autoridade, do delito, procurou por sua espontânea vontade a autoria e procurou por espontânea vontade com eficiência logo após o crime para evitar ou minorar as consequências e com eficiência evitar ou minorar as consequências. Ok. e que o desenvolvimento do crime foi impedido no seu final. E o desenvolvimento foi impedido no seu final. Aí ele pergunta: faça a aplicação da pena, verifique se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e qual o regime inicial de cumprimento de pena, né? Vamos recapitular. Jeca Tatu, funcionário público temporário com personalidade voltada para o crime, com circunstâncias desfavoráveis, tentou apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Artigo 313, caput. Combinado com o artigo 14, inciso 2, que é a tentativa, né? Esclarece que confessou espontaneamente a autoria do crime e procurou, por espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências.
e o desenvolvimento foi impedido no seu fim. Esse é o problema. Tá? Copiado o problema, primeira coisa que nós temos que identificar no problema são os elementos do problema. Bom, personalidade voltada para o crime. Personalidade voltada para o crime, né? Para o crime. Isso aqui é uma, pode falar, circunstância judicial, né? Com circunstâncias desfavoráveis. Então, acho que as circunstâncias judiciais dele já são desfavoráveis, né? Circunstâncias desfavoráveis, né? Tentou apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu o erro de ontem. Qual é a pena do artigo 313? Alguém poderia ver aqui rápido? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Reclusão, né? Nós temos uma tentativa, então é o artigo 14, inciso 2, e nós sabemos que ela é sempre uma causa de diminuição de pena, uma minorante, que poderá diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Só para explicar aos senhores que nós já explicamos sobre a tentativa e nós dissemos que a tentativa ela é uma causa de diminuição de pena que, segundo o Celso Delmanto, quanto mais próximo eu chego de praticar o crime, menor a diminuição. E quanto mais longe eu fico na tentativa de consumar o crime, eu vou então com uma pena menor. Ora, então, se o crime foi praticado no seu fim, ele vai ter uma diminuição menor. E se o crime tivesse sido praticado no seu início, ele teria uma diminuição maior. Ok? Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Agora, o fato dele ter confessado espontaneamente o crime é uma atenuante. Muito bem, uma atenuante, certo? Perante a autoridade. E procurou, por espontânea vontade e eficiência, evitar ou minorar as consequências do crime. Isso o que é? Vamos lá, pegue lá o artigo 65 e vamos ver se não está lá como circunstância atenuante. Alguém está com o código aí? Rapidinho. Isso é para hoje, né? Devia estar na ponta aqui ao vivo, eu não posso perder tempo. Consequências, né, do crime. Ele procurou, por sua espontânea vontade, com eficiência, evitar ou minorar as circunstâncias do crime. Então, se ele procurou evitar a circunstância do crime, isso é uma atenuante. Achou lá? Achou? Artigo 65. Nós não podemos perder muito tempo porque a aula é ao vivo. Então não tem corte aqui. Se vocês demorarem, a gente perde tempo. São os incisos. Procure lá, por gentileza. Vamos lá, procura esse. Não, vai ler com calma. Vê até chegar aqui com eficiência, minorar as consequências do desenvolvimento do crime, né? Vê se tem aí. Vamos continuar, depois ele acha. Então, feita a classificação do problema, eu posso fazer o nosso cálculo da pena, não posso? Bom, vamos pegar daqui. Tá? Vamos pegar daqui. Tá, todo mundo já copiou? Não. Estou prestando atenção. Achou? O fato dele ter desenvolvimento
foi impedido no seu fim, está relacionado à tentativa. Eu já sei que como ele impediu no fim, quase que ele consumou o crime e, portanto, a tentativa vai ser diminuída só de 1/3. Se ele fosse impedido no início, a tentativa seria diminuída de 2/3. Leia, por favor, a linha B do inciso 3º. Procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Me dê aqui. Então, com uma aula aqui ao vivo, artigo 65, a linha B, tá? Vamos repetir aqui ao vivo e a cores. Quando o agente procura por espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano, isso aqui é uma atenuante. É uma atenuante, tá bom? Obrigado. Bom, tu pode deixar logo aqui com ela, na hora se eu precisar. Aí no computador nós temos também o código. Depois nós vamos abrir aqui no código. Bom, nós optamos por não usar o Data Show hoje porque é uma aula bastante informal, quem sabe faz ao vivo e sem precisar do Data Show. Você quer perguntar? Diga. Que é? Confessado espontaneamente perante a autoridade. Confessado espontaneamente perante a autoridade. Leia. Confessado espontaneamente perante a autoridade. A autoria do crime. Também uma atenuante. Então nós temos duas atenuantes aqui, tá bom? Bom, posso fazer aqui, então vamos ver se a gente consegue fazer a partir daqui. Então, gente, a primeira fase de aplicação da pena é a fase das circunstâncias judiciais. Tá? Fase das circunstâncias judiciais. A primeira coisa que nós calculamos é o chamado grau médio da pena, GMP. E o grau médio da pena é igual à pena máxima mais a pena mínima, sempre dividido por 2. Qual é a pena máxima aqui? Alto, pode falar alto. 4, né? Tá dando para enxergar aqui o 4? Tá maior aqui, ó. 1 a 4, ó. Então, 4 mais 1 dividido por 2, não é isso? 4 e 1, 5. 5 dividido por 2 dá o quê? 2 anos e 6 meses. Beleza? Então, o grau médio da pena aqui é igual a 2 anos e 6 meses. Até aqui, alguma dificuldade? O que é que eu fiz aqui, recapitulando? Primeira fase, fase das circunstâncias judiciais. Primeira coisa que eu acho é o grau médio da pena. Grau médio da pena, pena máxima mais pena mínima dividido por 2. Grau médio da pena, pena máxima, 4, mais 1 ano da pena mínima, dividido por 2. 4 e 1, 5, dividido por 2, dá 2 anos e 6 meses. Grau médio da pena, 2 anos e 6 meses. Alguma dúvida? Vamos fazer tranquilamente, porque o importante é que você que está assistindo possa fazer essa revisão em casa, né? Então vamos lá. Depois do grau médio da pena, a gente acha a pena base, né? Que é o PB. O PB, que é a pena base, PB, pena base, é igual ao grau médio da pena, mais ou menos as circunstâncias judiciais, não é isso? Tranquilo até aí? Fácil. O senhor está entendendo tudo? Posso dar uma castigada violenta na prova? Beleza, né? Então, grau médio da pena, PB,
Grau médio da pena, qual é? 2 anos e 6 meses, mais ou menos as circunstâncias judiciais. Nós temos duas circunstâncias judiciais. Uma dizendo que ele tem personalidade voltada para o crime e outra dizendo que ele tem as circunstâncias desfavoráveis. Tá? Então prestem muita atenção. Como o crime é punido com reclusão, nós vamos estipular o aumento da pena em mais 6 meses ou em menos 6 meses, porque o crime é punido com reclusão. Quando você for juiz estadual, federal, né? E eu torço para isso, todo esse nosso esforço é que todos vocês aqui se deem bem na vida, todo mundo bem, com um bom emprego, ou como juiz, ou como promotor, ou como defensor, ou como delegado, e depois vocês se lembrem lá no fundinho da alma de vocês, aquele professor contribuiu pelo menos um pouquinho para com o nosso conhecimento, porque é isso que fica. A vida é isso. O conhecimento precisa ser compartilhado. E se vocês, através do meu pouco conhecimento, chegarem lá, eu aqui, ou lá em cima, onde eu estiver, vou me sentir feliz. Então vamos lá. Vamos estipular reclusão de mais ou menos 6 meses. Então o PB aqui vai ser igual. Ele tem uma personalidade voltada para o crime, isso vai aumentar ou diminuir a pena dele? Aumentar para 6 meses. E ele tem uma circunstância desfavorável, também vai aumentar a pena dele mais 6 meses. Então aqui eu tenho um PB de 2 anos e 6 meses, mais 6 meses, 3 anos, mais 6 meses, 3 anos e 6 meses. Professor, repetindo aqui, pena base é igual grau médio da pena, mais ou menos circunstâncias judiciais. Pena base, 2 anos e 6 meses, mais ou menos as circunstâncias judiciais. Você vai para o problema e coloca mais 6 meses do fato dele ter personalidade voltada para o crime e coloca mais 6 meses da circunstância desfavorável. E eu tenho uma pena base de 3 anos e 6 meses. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Diga. Esses 6 meses, como eu disse, nós estamos estipulando para esse cálculo da pena aqui, que nós estamos fazendo. Quando você for juiz, eu torço para isso, e você for fazer a sua sentença, você coloca 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora eu advirto que, segundo o meu glorioso e grande professor de Direito Penal, João Batista Calotal, e esses 6 meses, gente, é a medida mais adequada para que o teu cálculo da pena respeite o princípio da proporcionalidade. Então não é escolhido a esmo, não. 6 meses na reclusão para mais ou para menos e 1 mês na detenção para mais ou para menos, é justamente para a pena não ficar nem muito alta e nem muito baixa. O que é usado dentro do ambiente do judiciário hoje? Cada juiz tem um critério próprio. Por isso eu não posso lhe dizer, tá? Mas evidentemente que se o juiz aplicar uma pena muito alta, você vai recorrer e vai reformar aquela sentença. Tá bom? A senhora tem mais alguma pergunta? Alright. Então, PB. Então, matamos a primeira fase, né? Vamos agora fazer, gente, a segunda fase, né? Podemos fazer a segunda fase? Segunda fase de aplicação da pena. Segunda fase. Segunda fase de aplicação da pena. Né? Nós teríamos a segunda fase é a fase das agravantes e atenuantes. Então, a segunda fase é igual à pena da primeira fase, mais ou menos agravantes
ou atenuante. Essa é a nossa equação. Tá? Pena da segunda fase é igual a pena da primeira fase mais agravante e atenuante. Alright? 2F é igual. Qual foi a pena da primeira fase? 3 anos e 6 meses. Mais ou menos. Quantas agravantes e atenuantes nós temos no problema? Nós temos 2 atenuantes. Reparem que no problema aqui, nós não temos no problema nenhuma outra circunstância agravante. Nós temos a confissão espontânea, que o nosso amigo leu ali, e nós temos o fato de ele ter procurado por espontânea vontade, com eficiência, evitar ou minorar as consequências do crime, lido pelo nosso cameraman aqui. Ele leu aqui, nosso cameraman. Pois bem, então aqui eu tenho 2 circunstâncias que vão atenuar a pena. Como o crime é punido com reclusão, eu atribuo aqui, pelo fato de ele ter confessado espontaneamente, menos 6 meses na pena dele aqui, e ter procurado evitar as consequências do crime, menos 6 meses aqui também. E eu vou colocar aqui no meu cálculo, né? Menos 6 meses e menos 6 meses. Ora, 3 anos e 6 meses, menos 6 meses e 6 meses, quanto é que dá? 2 anos e 6 meses. Se eu tirar esses 6 meses com esses 6 meses aqui, fica 3 anos menos esses 6 meses vai dar 2 anos e 6 meses. Alguma dificuldade até aqui? Não. Com certeza. A senhora que chegou agora, Trazilda, está entendendo tudo. Posso dar uma castigada arrebentando mesmo. Posso. Beleza. O maior aí é só questão que vai ter que ver você vai aprender no código, porque cada reclusão, uma 4 anos, isso aí mas na prova, não se preocupem, que vai ter a pena, tá? Tranquilo, vai ter a pena. Vai ter a pena. Bom, então vamos lá. Agora vamos para a terceira fase. Pois não. Segunda fase é igual a fase das agravantes e atenuantes. A segunda fase é igual à pena da primeira fase, mais ou menos as agravantes e atenuantes. Qual foi a pena? A segunda fase vai ser igual. Qual foi a pena da primeira fase? 3 anos e 6 meses, mais ou menos agravantes ou atenuantes. Nesse nosso problema aqui, eu só tenho 2 atenuantes. Então eu vou diminuir por ele ter confessado menos 6 meses aqui, e vou diminuir por ele ter procurado evitar o dano aqui, menos 6 meses. E eu vou ter 2 anos e 6 meses. Ou seja, 3 anos e 6 meses menos 1 ano, vou ter 2 anos e 6 meses, ok? Sim. Se tivesse mais circunstância, diminuiria mais. Por que não foi escolhido as agravantes? Porque não tem agravante aqui. Só tem atenuante. Se o problema tiver agravante, você vai diminuir 6 meses. Aqui as 2 circunstâncias judiciais eram desfavoráveis. Tá? Nesse caso aí, como é os moldes da prova, não vai ter, né? Aqui é os moldes da prova, não. Só atenuante, né? Não. Eu não estou dizendo que a prova vai cair. A prova da OAB, a prova de concurso, a minha prova virá com uma questão totalmente diferente. Que pode ter agravante, pode ter atenuante, pode o crime ter sido praticado, a tentativa ter iniciado no fim ou no início. Né? Depende. Estamos vendo um modelo de uma das provas, né? Bom, aí vamos para a terceira fase, né? Terceira fase. É a fase das majorantes e minorantes. Terceira fase
é igual às penas da segunda fase, mais ou menos as majorantes ou minorantes. Para quem não se situou ainda, majorante é causa de aumento de pena, minorante é causa de diminuição de pena. E essas duas aqui elas vêm no código representada por uma fração. Então a tentativa é a primeira causa de diminuição que existe no Código Penal. Vou repetir. A tentativa é a primeira causa de diminuição no Código Penal. Tem outra antes? Não tem. Porque eu saiba, não tem. Procurem lá. Acho que não tem. Bom, ela está no artigo 14, inciso 2. Como eu disse, eu vou pegar aqui na terceira fase a pena da segunda fase, 2 anos e 6 meses, e vou retirar um terço da tentativa, porque o crime foi impedido no fim. Então, só para recapitular, para a gente não perder tempo tendo que ler aqui, que nós hoje estamos dando essa aula ao vivo e sem o data show, por opção. Pena da tentativa está no parágrafo único do artigo 14 e diz: salvo disposição em contrário, a pena da tentativa é igual à pena do crime consumado, diminuída de 1/3 a 2/3. Eu diminuo de 1/3 se o crime for impedido no final, quase próximo a ter sido consumado, e diminuo de 2/3 se ele foi impedido no início. Quanto mais próximo ele chegou de consumar, menor a diminuição, e quanto mais longe ele ficou de consumar o crime, maior a diminuição. Beleza? Então aqui nós já sabemos que eu vou diminuir aqui de 1/3, né? Muito bem. Para a gente fazer um cálculo, professor, eu tenho problema de matemática, não sei fazer esses cálculos. Aí é um problema, né, bicho? Problema. É um problema que eu não posso resolver. Eu ainda não sou professor de matemática, então já estão querendo que eu grave também aula de matemática no YouTube, mas enfim. Próximo semestre. Bom, mas aí você faz assim, papai, olha, vamos fazer assim? Para ficar um negócio bacana, eu vou pegar aqui os 2 anos. 2 anos não são 24 meses? Né? Vamos botar logo aqui 24 meses mais 6 meses. É isso que eu vou fazer. 24 meses mais 6 meses aqui, 30 meses, não é? Olha aí, não é 30 meses? Bom, agora ficou fácil. 3F é igual a 30 meses menos 1/3 de 30 meses, né? Gente, quanto é 1/3 de 30 meses? 10 meses, preste atenção. Então, menos 10 meses, olha. Você pega 30, divide por 3 e tira 1/3. Então, 30 meses menos 10 meses, que é 1/3, quanto é que dá? 20 meses. E 20 meses, o que é que dá? O que é? 20 meses. Então vai dar o que na pena aqui da terceira fase? 1 ano e 8 meses. Beleza pura? Tranquilo? Fácil? Vou repetir de novo. Terceira fase. Terceira fase. Os atrasildos aí que chegaram atrasados. Estamos desde as 6 horas da manhã? Terceira fase. Fase das majorantes ou minorantes, ou causa de aumento e diminuição, como vocês quiserem, né? Eu pego a pena da terceira fase, a equação é o seguinte: pena da terceira fase é igual à pena da segunda fase, mais ou menos as majorantes ou minorantes. Por que mais ou menos, professor? Porque eu vou às vezes aumentar se for uma causa de aumento, ou vou diminuir se for uma causa de diminuição, tá?
Aqui ficou terceira fase é igual a pena da segunda fase menos 1/3. Ora, por que menos 1/3? Porque a tentativa é uma causa de diminuição de pena, então eu vou diminuir de 1/3. Aí ficou complicado. Os matemáticos de plantão aí tiveram dificuldade. Como é que eu vou dividir 2 anos por 3? Eu transformei 2 anos em 24 meses. 2 anos não são 24 meses? São 24 meses mais 6 meses, 30 meses. Se eu tirar de 30 meses 1/3,